Alô, pessoal, segundo ano, tudo bem? Vamos lá para uma aula de filosofia, ok? Essa nossa videoaula hoje, ela está trabalhando a temática do módulo 4, capítulo 11, ok? Kant e o Iluminismo. Então, a gente vai fazer aqui uma rápida abordagem sobre a filosofia de Kant, né? Tentar entender um pouquinho sobre esse pensador do século XVIII, tá? E para a gente falar um pouco sobre Kant, vamos ali, né, ao recurso dos slides para nos ajudar, né, ficar mais didática essa aula, na verdade, ok? Muito bem. Então, Kant e Iluminismo. Antes de mais nada, a gente tem que sempre parar, pensar e contextualizar o filósofo no seu tempo, no momento histórico que ele vive. Então, Kant é um homem do século XVIII, né? Ele vive a segunda metade do século XVIII, e como você já sabe, o século XVIII ele é característico, é marcado pelo iluminismo, tá bom? O iluminismo, movimento filosófico, é um movimento que vai ter vai se expandir para discussões políticas, né, discussões econômicas, enfim, é um campo bem amplo de debates, tá certo? E Kant, ele é muito influenciado por por esses debates iluministas, né? A questão da racionalidade, a razão como sendo o elemento primordial na ação do homem, do indivíduo, tá certo? As três principais obras de Kant, Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática, Crítica da Faculdade do Juízo, né? Se você reparar, aqui a gente tem repetidas vezes a palavra razão, né? Isso nos mostra o quanto realmente Kant ele ele foi muito influenciado, né, por esse debate da racionalidade iluminista, né? Então Kant realmente acredita piamente que a razão é o elemento essencial que pode levar o homem, né, quando eu falo homem, logicamente, o ser humano, tá, a um estágio de progresso, né, a progredir sempre, em todos os sentidos, na verdade. Tá bom? Você repara também que nas três obras, né, a palavra crítica ela se repete, tá certo? A palavra crítica aqui em Kant, ela se refere à necessidade de se perguntar, de se indagar, né, qual é o limite da razão. Ou seja, o que a razão realmente pode conhecer antes mesmo de entrar em contato com o processo do conhecimento. Tá certo? Ou seja, qual é o conhecimento a priori que pode existir, né, pode ser detido pela razão antes mesmo do contato do indivíduo com o mundo, né, com as experiências. Vale a pena lembrar que Kant ele faz uma síntese, né, daquelas duas correntes filosóficas que o antecederam, né, que são os empiristas e os racionalistas. Né? Racionalistas, aquela ideia de que o conhecimento, né, grande parte do conhecimento já nasce com o indivíduo, as ideias inatas, né, enquanto que os empiristas acreditavam que o conhecimento realmente viria com a experiência. Então, Kant ele vai fazer uma síntese de tudo isso, ele vai fazer uma junção, né, e a partir daí ele desenvolve a sua filosofia, tá? Por isso ele se pergunta, né, até que ponto a razão ela pode realmente trazer com ela algum tipo de conhecimento antes mesmo de qualquer forma de experiência. Tá? É nesse sentido que a sua obra Crítica da Razão Pura, né, razão pura no sentido de que o que pode essa razão saber antes da experiência. Tá? E, no segundo momento, a gente vai falar um pouco sobre esse conceito da segunda obra, Crítica da Razão Prática, que já vai mais tratar um pouco da questão da ética e da moral em Kant, tá certo?
Nesse sentido, a filosofia de Kant desenvolve a seguinte discussão, né? A existência de dois tipos de juízos, os juízos analíticos e os juízos sintéticos, na verdade. O que seriam os juízos analíticos, né? Aqui na imagem, né? Vamos lá. São aqueles que analisam os objetos sem trazer novos conhecimentos, né? Ou seja, é aquele conhecimento que já está no sujeito, não precisa de um predicado para atribuir conhecimento sobre informação sobre esse sujeito, tá? Então, o juízo analítico responde ao conhecimento a priori, né? Conhecimento a priori, que vem antes, tá? Então, esse tipo de conhecimento não precisa da experiência, não precisa vivenciar nada para que haja esse conhecimento, tá? Então, os juízos analíticos se refere a esse conhecimento a priori, né? Tudo que eu preciso saber do sujeito, né? O objeto do sujeito já está contido neles, na verdade, tá bom? E esse tipo de conhecimento, a priori, os juízos analíticos, Kant dizia que eles são universal, né? Então vale para todos, né? Em todos os espaços, em todos os momentos, na verdade, tá bom? E o segundo juízo é os juízos sintéticos, né? O inverso do primeiro, são aqueles que analisam os objetos trazendo novos conhecimentos, objetos ou sujeito, né? Trazendo novos conhecimentos. Então, nos juízos sintéticos, eu preciso do adjetivo, né? Para agregar conhecimento ao sujeito para que eu possa conhecer mais esse sujeito ou esse objeto, tá bom? Nos juízos sintéticos, o conhecimento, como vem depois, ele é a posteriori, tá? A posteriori. Aí, nesse caso, tá aqui embaixo, precisa da experiência, precisa, né, passar pelo mundo sensível, precisa, na verdade, né, da experiência para poder chegar a ser um conhecimento. E, nesse caso, então, para Kant, os juízos sintéticos não são universais, tá certo? Bem, mas para ficar um pouco mais claro para nós, juízos analíticos, né? Vamos com um exemplo que é mais interessante. Novamente aqui, juízos analíticos. Os juízos analíticos são aqueles em que o predicado já está contido no sujeito. Um exemplo disso, quando eu falo o triângulo tem 3 lados ou 3 ângulos, né, eu não preciso complementar. O triângulo tem 3 ângulos ou 3 lados. Né? Por quê? Porque quando eu falo triângulo, a figura, né, geométrica que eu conheço, que já está na minha mente, já tenho a ideia de que possui 3 ângulos. Triângulo, 3 ângulos. Então, esse é um tipo de conhecimento analítico, ou seja, o tipo de conhecimento a priori, né? O conhecimento de que ele tem 3 ângulos ou 3 lados já está incluído no sujeito triângulo, na verdade. Ou, se eu falar a frase, todo solteiro não é casado. Ora, se eu estou dizendo que o indivíduo é solteiro, eu não preciso, eu não preciso completar dizendo, olha, ele é solteiro, portanto não é casado. Se eu digo para você, olha, eu sou casado, né, então não preciso complementar dizendo se eu sou casado, então não sou solteiro, não faz sentido. Então, quando eu digo sou solteiro ou sou casado, já está aí implicado, já está agregado, né, o conhecimento necessário do sujeito ou do objeto, na verdade, tá certo? No entanto, não trazem informações novas sobre o sujeito, não enriquece o conhecimento, apenas tornam mais claro aquilo que já sabe sobre o sujeito, né? Então, triângulo, 3 ângulos, só faz reforçar o que a gente conhece sobre daquilo que está se falando, ok? E os juízos sintéticos, né, são aqueles em que o predicado acrescenta informações, né, informações novas sobre o sujeito, ampliando o seu conhecimento, né, o conhecimento a posteriori, né, o sintético a posteriori, que vem depois, na verdade. E os exemplos estão aqui para nós, né? Olha só, nessa primeira frase aqui que diz assim, olha, todos os corpos são pesados. Né? Nessa frase, todos os corpos são pesados, ela precisa de predicados, ela precisa de mais informações para que eu possa ter um conhecimento mais amplo sobre essa frase. Ora,
Eu posso dizer, claro, todos os corpos são pesados. Essa caneta pesa, esse celular pesa. Agora, eu preciso fazer uma experiência, eu preciso colocá-los numa balança para saber exatamente qual é o peso específico da caneta, qual é o peso específico do celular. Logicamente, os dois pesam, só que em pesos diferentes. Só vou conhecer os pesos, né? Quanto pesa um celular e quanto pesa essa caneta, se eu fizer a experiência, né? Se eu pesá-los numa balança. Olha só. Então, só dizer que os corpos são pesados, pouca coisa explica sobre esses sujeitos, né, ou sobre esses objetos. Então, eu preciso da experiência para poder me dizer o peso específico do celular, o peso específico da caneta. A mesma na frase embaixo, né, é o mesmo raciocínio. Os corpos se movimentam, beleza? Uma bicicleta, você põe alguém numa bicicleta, uma pessoa, né, correndo e uma pessoa de carro. Os três corpos estão se movimentando, tranquilo? Aí eu entendi, mas eu preciso saber mais, eu preciso ter mais informações, né? O ser humano se movimenta a quantos quilômetros por hora? Bicicleta quanto? Carro quanto? Para isso eu preciso fazer a experiência, eu preciso ver ele, o ser humano correndo, eu preciso ver a pessoa na bicicleta correndo e preciso ver a pessoa dirigindo o carro para saber a velocidade específica de cada um dos três, na verdade. Então, só dizer os corpos se movimentam, né, fica muito vago. Eu preciso acrescentar mais predicados, eu preciso acrescentar mais conhecimentos, né, mais informações para eu ter mais conhecimentos sobre essa frase. E para eu acrescentar mais conhecimentos, logicamente, eu preciso da experiência, tá bom? Beleza. Então, conhecimentos a posteriori, tá certo? E, finalizando, falando um pouco sobre aquela questão né, da razão prática, né, que já vai mais para a questão de uma discussão ética, né, moral em Kant. Kant ele defendia uma ética que a gente chama de deontológica, né, que é aquela ética, aquela moral, onde predomina a ideia do dever, né? Já explicando para os senhores e para as senhoritas. Nessa moral kantiana, tá? Ele coloca dois tipos, né, de imperativo, o imperativo hipotético e o imperativo categórico. O imperativo hipotético seria aquele ligado à questão da condição, condicional, né? E enquanto que o imperativo categórico ele é incondicional. Então, por exemplo, quando eu digo assim, olha, estude, né? Se você estudar e tirar uma boa nota, eu vou te dar um presente. Então, quer dizer, para Kant, esse é um tipo de questão, né, que não é muito interessante. Não revela muito a questão da moral, da ética envolvida nessa discussão. Por quê? Porque eu não sei se você vai estudar porque eu lhe prometi algo, se tem uma recompensa por isso, ou se você estudou realmente porque você achou que estudar é fazer o certo, né? Então, para Kant, esse tipo de imperativo hipotético, ele não é interessante, né? Ele não é, na verdade, ele não revela a verdadeira razão do porquê o indivíduo fez aquilo, né? Se fez porque ele estava intencionando ganhar algo, né? A barganha faz isso, que eu te dou aquilo, ou se fez porque realmente sentiu o dever de fazer. Já no imperativo categórico, que é incondicional, a frase seria estude. Né? Para Kant o ideal é o categórico, né? O imperativo categórico. Então, eu chego com você e digo estude, só. Né? E você vai estudar. E você vai estudar porque você tem que entender, a sua razão tem que entender que estudar é um dever que você tem com você mesmo. Independente se você vai tirar, se você vai ser recompensado por isso, independente se prometer alguma coisa, não. Para Kant, o dever
né, é aquilo que deve reger o indivíduo. Então, eu faço porque é correto fazer, eu faço porque é meu dever fazer, não porque eu vou ganhar alguma coisa em troca disso, tá certo? Então, nesse sentido aqui, né, a ética, a moral em Kant, né, ela tem essa questão de cumprir o dever. Quando é que a intenção tem valor moral? Ou é boa, né? Quando o propósito do agente é cumprir o dever pelo dever. Então, quando eu faço algo que eu tenho que fazer, é meu dever, eu preciso fazer porque a minha ética, a minha conduta moral, né, que é condicionada pela razão, que é influenciada pela razão, ela me diz o que eu devo fazer, porque é o certo, na verdade, né? Então, como diz aqui, o cumprimento do dever é o único motivo em que a ação deve se basear. Não, a minha ação, o que eu faço, não tem que se basear em recompensas, em promessas. A minha ação tem que se basear naquilo que é certo, naquilo que realmente deve ser o valor universal, né? Deve ser o exemplo para todo mundo. Aí ele termina aqui com esse exemplo dizendo assim: não roubar porque esse ato é errado, não roubar porque esse ato é errado, e não porque posso ser castigado, né? Eu não roubo, não é, eu não tenho que roubar, não é porque eu tenho medo de ser preso e castigado. Eu não roubo porque eu tenho que ter consciência de que é uma ação errada, né? Eu tenho, porque fere a ética, fere a moral, na verdade. É como colar, né? Eu não colo, eu não devo colar, não é porque existe né, uma lei, uma regra da escola que diz, olha, é proibido colar. Não, eu não tenho que colar simplesmente porque não é correto colar. Porque se eu colar e tirar uma boa nota, na verdade, essa boa nota não foi fruto do meu estudo, não foi fruto do meu esforço, foi de um ato eticamente imoral, né? Algo imoral, que foi colar, na verdade, tá certo? E, por fim, a gente fecha Kant falando sobre um detalhe interessante, né? Diz que Kant realizou na filosofia o que Copérnico realizou na astronomia. Só lembrando que Copérnico, Nicolau Copérnico, lá no século XVI, é o criador da teoria heliocêntrica, né? Copérnico foi aquele matemático, físico, astrônomo que enfatizou a teoria heliocêntrica, ou seja, aquela tradição medieval que dizia que a Terra era o centro do universo, né? Copérnico ele vai botar por terra isso. Copérnico vai dizer, não, o centro do universo é o Sol, hélio, no centro, heliocentrismo. Tá? E na filosofia, Kant, com a sua filosofia, né, ele faz algo parecido com o que Copérnico fez na astronomia. Ou seja, antes de Kant, o centro, olha aqui, olha lá, o centro do conhecimento era o objeto, enquanto o sujeito ele estava somente, né, circulando em torno do objeto. Tá? Após a filosofia de Kant, o sujeito passa a ser o centro do conhecimento. Ou seja, a partir de Kant, o sujeito passa a ser o principal elemento para se chegar ao conhecimento, né? Aí volto, né, a repetir aquela questão, né, bater na questão de que Kant prima muito pela questão da valorização dessa razão, de como a razão pode chegar ao conhecimento, né? Se esse conhecimento, se a razão ela já traz conhecimento com ela, a priori, ou quais são os conhecimentos que podem ser agregados a ela posteriori com a experiência, na verdade, ok? Muito bem, meus queridos, qualquer dúvida, né, lá no nosso grupo, sempre perguntando, sempre tirando as dúvidas, tá ok? Um grande abraço, lavando sempre as mãos, né, e não saindo de casa, tá bom? Boa noite para todos, né? Se você estiver assistindo à noite isso, né? Se não, bom dia ou boa tarde, enfim, até uma próxima videoaula, tá bom? Valeu!